Nietzsche. Mais uma vez, falar em Nietzsche. Já tem um vídeo sobre Nietzsche. Mas por que Nietzsche? Porque Nietzsche é o filósofo por excelência, por existência. O crepúsculo dos ídolos, a morte de Deus. O super-homem, super-homens. Cubismo, rock and roll. Cubismo, rock and roll. Efeitos especiais. Tá cheio de especialista na internet. Cuidado quando for ler um livro. E eu vou dar dicas de leitura, evidentemente, mas depois da vinheta Zé dos Preá, a Cunha. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamito? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamites e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E para quem já conhece o canal, clica no pitoco da descrição, vai lá, aí vai subir o negócio da tela e tem sempre uma tuia de livro. Dentre eles, eu vou falar de especialistas em Nietzsche. Pessoas que, assim, dedicam a sua vida a estudar Nietzsche. Por exemplo, se você me perguntar, você se considera o que em relação a Nietzsche? Nietzsche é um brother. Eu acho que Nietzsche é um cara assim que ele hoje seria uma mistura de rock and roll com K-pop, com heavy metal. Porque o heavy metal tem esse lado também. Ele seria anarquista. Ele não seria comunista. De jeito nenhum. Comunismo para ele, sabe o que era comunismo para ele? Você sabia. Agora assim, procura no Wikipedia, cara, no Wikipedia tem. Não precisa especialista. Você não precisa ler, por exemplo, como eu vou colocar aqui abaixo, está escrito aqui, eu vou colocar na descrição, uma introdução à filosofia de Danilo Marcondes. É assim, não é uma introduçãozinha básica, não. É um livro utilizado, inclusive, por professores de filosofia. E eu não sou professor de filosofia. Eu sou apenas um filosofage fluencer. Note a diferença. Mas filosofagens fluencers, estudantes de filosofia que já fizeram letras, são pessoas que gostam de contar história. Então tem sempre um recurso narrativo, uma carta na manga. Essa é a carta do baralho. Essa Nietzsche sabia usar bem melhor, porque Nietzsche dominava o grego. Ele estudou filologia. Filologia. Cara, você imagina assim... É estudar filologia. Danada filologia. E eu sei lá que a filologia, você que tá ligada... Enfim, eu estudei, é porque eu faltei a aula. Foi. E não entendi direito e tal. Mas tem a ver com estudar a essência das coisas relacionadas à linguagem e você tem a origem, por que que surge um determinado termo com expressão e tal. Aí eu já estou partindo um pouco também para... Aí eu misturo tudo, porque acaba misturando. Você sabe? Sabia disso? Não sabia? Na filosofia isso acontece. Por exemplo, Nascimento da Tragédia, uma obra de Nietzsche, um clássico. Você não conhece? Não, claro que não conhece. A maioria das pessoas não conhece. Quem assim for, eu adoro Nietzsche. Aí, por que gosta de Nietzsche? Porque eu vou e sigo lá o martelo de Nietzsche. Eu sigo lá o negócio que mostra frases de Nietzsche. Eu sei que Nietzsche disse tal coisa. Eu sei que aí os aforismos. E ele tem aforismos minúsculos, tão legais assim, não sei o que tal. Se te apetece lutar, lute. Se te apetece fugir, fuja. Mas o universo conspirará para que tudo se volte contra você diante do tribunal. Não, isso aqui fui eu que inventei. O filosofagem influencer, ele aproveita a deixa. Mas, enfim, frases, sabe? Frases de Nietzsche. Não, cara. Para entender Nietzsche, um pouquinho. Assim, saber, assim, qual é o espírito de Nietzsche. Primeiro, veja a história. Sabe a biografia de Nietzsche? A biografia? Pois é. Conheça o autor, primeiro, a pessoa.
antes de conhecer, pelo menos eu prefiro conhecer a pessoa primeiro, para depois conhecer o autor. E aí, vou colocar aqui abaixo biografia de Nietzsche também, e enfim. E assim, especialistas em comentadores da obra de Nietzsche, antes de chegar na própria obra. Mas eu já cometi esse erro de começar na própria obra e tal. Mas não deu muito mal, porque eu acabei que reli a obra e tive duas visões completamente diferentes, que foi Além do Bem e do Mal. Também vou colocar aqui abaixo. E só leia depois que você lê os comentadores de Nietzsche. Não leia logo. Não pegue assim e diga, caralho, eu vou ler Além do Bem e do Mal. Não. Não, que você vai endoidar, você vai entender nenhuma, é sério. Mas enfim, em relação a Nietzsche, tem muito vídeo falando, usando efeitos especiais, mas aqui eu não sei se eu usei muito, ou se eu estou usando muito. Vou parar de usar um pouco, tentar fazer uma coisa um pouco mais calma, mais calma. Porque assim, para ler Nietzsche você tem que ter calma. Para ler Nietzsche você tem que entender que assim, quando Nietzsche fala O Nascimento da Tragédia, é uma obra-chave para se entender de onde parte todo o resto, tudo que aí se tornou próprio e singular em Nietzsche, e se tornou sua própria existência, e o fez enlouquecer porque ele entrou numa espécie de looping que não tinha saída, e ao mesmo tempo teve, em relação à vida, a vida que levou e tal, e dizem que ele teve uma doença sexualmente transmissível, uma sífilis, se eu não me engano, tal, que acabou dando problema, enfim. Ele também herdou, talvez tenha herdado do pai essa questão da loucura, entre aspas, né? Ele entrou num estado de si mesmo, ninguém sabe, ele trata assim, chama de loucura porque, enfim. E sempre é interpretado por terceiros, nunca é pela pessoa, porque ela já não está mais contando, ela não está falando mais. Tipo, ele estava sem falar nada. Então, assim, se ele não manifesta seu pensamento ali, você não tem como saber. Mas o pensamento estava lá ou não estava? Você acha que estava ou não estava? E Nietzsche fala, tudo é niilismo. Até o comunismo é nihilista. Porque o comunismo apela para uma espécie de religião no pensamento de Nietzsche. É o que o povo diz, Nietzsche é comunista. O cara não sabe nem ler o Nietzsche, nunca soube nada de Nietzsche. Nietzsche, ele dizia que assim, essa ideia da perfeição, que, enfim, seria uma sociedade sem classes e tudo mais, coloca em uma pessoa, porque alguém precisa ser responsável por isso. Ou um poder, ou, no caso da nossa Constituição moderna, três esferas de poder. Entenda por que funciona, porque não é um poder de uma pessoa só. É perigosíssimo. Na época, assim, na Idade Média, provocou guerras e guerras e guerras e guerras. Os totalitarismo. O nome disso é totalitarismo. Quando uma pessoa concentra todo o poder. Então, assim, não tinha como não ser nihilista, isso não ser nihilista, porque aí você coloca numa figura pessoal de carne e osso um ideal, um imaginário, e coloca todo mundo, e lógico, isso nunca vai dar certo, sempre dá errado, sempre dá merda, porque o ser humano tem sua individualidade, ele não consegue fugir, apesar de Jung já ter tratado o inconsciente coletivo, e as pessoas não se dão conta de que é fato que há um inconsciente coletivo, mas não é uma energiazinha coletiva, não é isso. Mas existe uma coisa, Hegel acertou em alguns pontos de que, do movimento, do espírito, do zeitgeist, do tempo. Não entendeu? Procura. Porra, eu tenho que interpretar tudo. Enfim, não tem como uma pessoa que seja assim nietzschiana ser liberal, porque o liberalismo ele tem um idealismo, certo? Não tem como ser comunista, porque é um ideal, e esse ideal ele acaba endeusando a coisa, torna ídolo, algo que leva ao nada, ao niilismo, porque isso não é nada, é apenas uma representação.
Schopenhauer já tinha tratado isso antes, o do mundo como vontade e representação. E Nietzsche trata mais como vontade de potência. Aí que está o problema. A galera não entende muito essa coisa de vontade de poder ou vontade de potência, dependendo da interpretação. E é aí que está o perigo. As pessoas interpretam mal. Por exemplo, morte de Deus. Ele não está dizendo assim por exemplo, a morte de Deus, se Deus esteve em Cristo, Jesus, Cristo morreu, Deus morreu e no terceiro dia ressuscitou. Mas como é que isso acontece assim? O cara deixa de ser Deus por 3 dias, então o mundo fica 3 dias assim no vácuo, assim, o mundo ateu por 3 dias e depois Deus volta a existir? Não é isso, cara. Tá vendo que o negócio buga? Deus volta a existir. Deus deixa de existir, depois volta a existir. Não, é porque é metafísica. Nietzsche simplesmente diz assim, olha, vocês nunca vão conseguir uma explicação para isso. A morte de Deus é a morte dessa ilusão aristotélica de um Deus motor imóvel do universo que rege tudo. Nietzsche identificou e disse, não, nós temos uma liberdade tão livre que a gente não tem assim, nada nos manipula não, somos completamente livres mesmo. E isso dá um debate prolongadíssimo que eu não vou colocar aqui porque não cabe, é imenso. Então assim, entender Nietzsche é imenso, você entender a Gaia Ciência, você entender o Crepúsculo dos Ídolos, você entender o Anticristo, que não tem nada com o Anticristo. É uma batalha contra o cristianismo que veio de um trauma. Se você for analisar a biografia do autor, veio de um trauma de um cara que veio de uma vida de pastor luterano, muito austera e tal, que começou a enxergar a realidade e dizer, não é assim. E ninguém aguentaria a vida austera de Nietzsche na infância. Ninguém aguentaria hoje. Hoje em dia, ninguém aguentaria a vida dele na infância. E aí gerou uma revolta contra o movimento que fazia toda a teologia, a construção que vem de Platão, depois de Aristóteles, até chegar na Idade Média, cristianismo, reforma, contra-reforma, aquela coisa toda. E ele dizendo, a genealogia da moral vai se construindo nessa coisa, mas isso é o cristianismo. Mas ele não está dizendo em momento algum que o Cristo, Jesus, é ou não é o que se afirma ser Pai, Deus, Espírito, metafísica, seja lá o que for. Ele não está afirmando, ele não está tratando disso. Ele está tratando de dizer assim, ó, a gente vive nessa existência, eu não enxergo outra possibilidade. Ele entrou, aí a viagem dele, eu não enxergo outra possibilidade, eu vou ver o mundo sem nenhuma metafísica. É como se ele entrasse no seu próprio sistema nihilista e o implodisse por dentro. Porque fica uma questão sempre, né, que alguns afirmam ser apócrifo e outros não, que é esse tal Deus desconhecido que ele teria escrito, enfim. Não sei se isso é verdadeiro ou falso. Se é coisa de teólogo dizer, olha, Nietzsche no final da vida escreveu uma coisa para um Deus desconhecido. Aí isso remete ao Deus desconhecido lá dos deuses gregos, lá de Paulo. Se você, porra, a galera não lê o Evangelho, diz que é cristão e tal. O apóstolo Paulo, ele falou assim, a esse Deus desconhecido vocês devem adorar. A esse Deus desconhecido. Aí tinha os deuses lá, tinha Zeus, tinha Apolo, tinha os templos dedicados aos deuses gregos e tal. Aí ele disse, esses todos não. É esse desconhecido que é o Pai. Entendeu?
E aí Nietzsche teria feito também um escrito ao Deus Desconhecido. Não sei se é verdade. E pouco importa se isso é verdade ou não. Para pensar. O que interessa se isso é verdade ou não? Isso jamais deveria... Uma pessoa que diz ter fé, uma maioria diz ter, jamais deveria deixar abalar por nada. Por Nietzsche, por nada. Agora, quando se fala ler Nietzsche, é ler Nietzsche. Então, leia direito. E leia começando por comentadores e não por coisinha que sai na internet. Frasezinha feita.